Paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, o vosso irmão Cristo, irmão Dorival. Estou aqui mais uma vez, mano, um bate-papo cristão, para conversar com os irmãos, um assunto sobre o Evangelho, né? Sobre as boas novas. Hoje vivemos um tempo de divisões, de certo modo, cada um com sua denominação, cada um com seu ministério. Ver a igreja, irmão, nos dias de hoje, e nós olhar com um lado bíblico, eu falo para os irmãos, só existe uma igreja, a igreja de Cristo, aqueles que creram no Senhor Jesus. Existe uma só igreja, um só corpo, né? Um só Salvador. Mas, irmão, nós sabemos que historicamente a igreja foi perseguida também, né? Fora o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita vários acontecimentos, depois dos apóstolos, né? Deus assim recolheu, se tornaram mártires, mas a igreja continuou. A igreja continuou. E houve, as pessoas seguiam por Cristo, por oralidade, porque ouvia falar, não tinha como se reunir num local fixo, eram perseguidos pelo sistema político e religioso de cada nação. O que dominava o mundo, Roma, colocava edictos, colocava leis perseguindo os cristãos, até que os cristãos, historicamente falando, irmão, foram agraciados com o perdão, vamos dizer assim. Agora todos são cristãos, porque a religião oficial do mundo é Roma, né? Então Roma, e surgiu aquela, um pouco historicamente falando sobre Constantino. E a igreja começou, né, irmão, respirar um pouco de liberdade na mente. Liberdade física, mas acabou sendo perseguida espiritualmente, porque não poderia exercer livremente a Cristo, porque começou a surgir essas lideranças criando situações, né, irmão, que acabavam aprisionando as pessoas, e assim aconteceu. Historicamente falando, o povo foi aprisionado pelas lideranças religiosas da época. Tem uma época de reformulação, foi constituído o canon, né? A Bíblia Sagrada. Depois ela ficou só na mão daquelas pessoas importantes. O povo não era culto, como ia ler uma Bíblia, não tinha nem sabia ler, né? Então ficou na mão de poucas pessoas, e eles que ensinavam. E o Evangelho ficou dependente dessas pessoas. Mas o Espírito Santo da Graça, irmão, vem operando mesmo no tempo dessas perseguições, e o Evangelho de Cristo, ele conseguiu sobreviver a todas essas interferências humanas. Aí surgiu, como nós conhecemos historicamente, eu estou falando tudo historicamente, tudo por cima, irmão. Lutero, Calvino e outros reformistas, que foram, na verdade, tidos como protestantes, era contra os ensinos do sistema religioso da época, né? E uma das mais conhecidas é a doutrina luterana, né? A doutrina luterana que se tornou, na verdade, uma arma para revoltas políticas, porque ela foi também comecei a usada pelos lados políticos para ir contra o sistema que dominava também religiosamente e politicamente o mundo. Então os outros reis viram, né, nesse movimento também uma condições de impor, né, e tomar partido. Então, na verdade, a reforma não libertou o povo, né? Porque quem liberta um povo, irmão, é o conhecimento, né? A verdade, né? Como fala lá, acho que é João 8, conhecer a verdade vos libertará. E o sistema, na verdade, irmão, do luteranismo, né, destruiu o esquema medieval, que era subordinado ao imperador, e de embossar, não reconhecendo a autoridade da igreja de Roma. Então acabou de um lado saindo da mão de um para a mão de outro. Foi isso que aconteceu com o sistema também protestante. E até que, enquanto agradava esses reinos, né, o evangelho foi difundido, né, foi espalhado dessa forma, da forma protestante. Isso aí surgiu muitos problemas. Esse irmão vê esses homens aí
tem sangue, né, na mão deles, né, através de impor essas interpretações, essas crenças. Só mesmo uma pessoa estudada para explicar isso. Vai chegar um ponto que a gente vai desacreditar até na Bíblia, porque a gente vê o homem se degradando até o dia de hoje por causa do Evangelho, ou por causa, não é tanto do Evangelho, mas sim pelos interesses políticos, né? Interesses que a pessoa tinha, né? Vamos dizer assim, e criou uma escravidão religiosa, né? O sistema religioso cria uma escravidão, irmão, uma dependência daquele lugar. E as reformas protestantes surgiu outras lideranças, outras correntes evangélicas, e elas foram fragmentando, né, irmão? Foi fragmentando, porque cada um ia vendo uma situação e entendia, falou, olha, não está certo. Isso não está certo, e é uma reforma para outra reforma até o dia de hoje. Aí a gente vê assim, o movimento das igrejas reformadas, depois surgiu os movimentos das igrejas pentecostais, neopentecostais, e assim por diante, né? E agora está surgindo outro movimento das próprias igrejas reformadas, igrejas bíblicas, e igrejas que já foram, já aconteceram, não deram certo, e surgiu o avivamento. Então eu quero mostrar como é que vivemos hoje na vida do povo evangélico. É diferente, irmão, diferente. É difícil explicar. Porque todos andam com o mesmo livro sagrado. Todos falam do mesmo Salvador. Falam do mesmo Messias, né? Falam do Filho de Deus, do seu sacrifício, do seu amor. Aí é a forma que a alma vem até a Cristo. Aí dali fica como ovelhas naquele local. E ali, essas ovelhas, elas são, de certo modo, trabalhadas ao gosto daquele ministério. E as pessoas passam de livre em Cristo e passam a ser prisioneiro a ver de doutrinas, ou de tradições, ou de costumes. Aí você vai falar, mas você não está numa denominação? Estou numa denominação. Todos nós vivemos sobre a regência de uma denominação, porque assim funcionam as leis dos países. Assim funciona. Você não pode abrir um espaço, fazer uma concentração de gente para expor um trabalho religioso. As autoridades querem saber quem é responsável, questão sanitária, questão de segurança. Então é necessário ter realmente o aval das autoridades. Então existem normas, existem leis que nós temos que seguir, né? Mas só que as pessoas aproveitam essa parte, irmão, para poder acabar destruindo a vida humana das pessoas com seus interesses, né? Os seus manipulando a fé das pessoas e colocando a pessoa debaixo de uma escravidão, de um jugo, de um interesse financeiro, enfim, irmão. Então, hoje eu quero falar você como alguém que vai também no ministério, alguém que também procura falar da palavra de Deus. Irmão, busque mais o conhecimento das Escrituras. Na palavra de Deus, hoje nós temos condições de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia Sagrada e nela encontrar a nossa libertação. Porque o Senhor Jesus falou, examinar as Escrituras que ela testifica de mim. E quando nós examinamos as Escrituras, nós encontramos a verdade que é Cristo. E eu creio, irmão, que aquele que foi enviado, que é o Espírito Santo, ele possa nos orientar e nos ajudar a viver nesses tempos difíceis, nesses tempos de guerras religiosas, de interesses, né? Porque cada um vai defender um evangelho que ele entende que é o melhor, né? Primeira ação do Senhor é a Cristo. Você creu em Cristo, aí depois eles colocam os seus ensinamentos, as suas obrigações, talvez denominacionais, vamos dizer assim, né? Porque cada ministério tem a Bíblia Sagrada, mas tem os seus ensinamentos, né? Que você é parte daquele ministério, então você tem que acatar aqueles ensinamentos denominacionais.
né? Que pode ver que uma denominação não é igual a outra, tem as suas normas, né? Então você tem que examinar também isso, né? Você verificar se essa denominação, se aquelas ensinamentos deles tem algum respaldo bíblico, se está na Bíblia, né? Se é tolerável falar, pôr em prática essas coisas, né? Na sua vida cristã, para que você não seja escravo, você não seja manipulado. Mas então nós temos condições de buscar a verdade que é na Bíblia, na palavra de Deus. Porque, às vezes um ministério cria lá um propósito qualquer lá, olha, vamos fazer tal isso, né? Tal campanha, vamos fazer tal coisa, né? Mas você tem que observar, né? Na Bíblia Sagrada ali, esquadrinhar aquele assunto, se aquilo ali tem uma importância bíblica, se realmente é isso que Deus quer que nós façamos. Porque tem coisas que aconteceu na Bíblia, sim, mas em certa época, em certo sacerdócio de tal tempo, né? Então, que já não está mais em uso, né? Nós temos que ver o sacerdócio de Cristo. É isso como Paulo falou, né? Meus irmãos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, para poder nós nos guiar num caminho mais correto, o certo é nós procurar em Cristo, né? No ensino de Jesus, nos evangelhos de Jesus. Essa libertação, irmão, né? Porque eu vejo as pessoas com facilidade em crer no Senhor, em obedecer, em batizar, e dificuldade de carregar o fardo, às vezes, de uma religião ou de uma denominação, né? Aquela que te aprisiona, coloca sacrifícios, loucuras para você servir a Deus. Isso aí não é o evangelho, irmão. O evangelho do Senhor está fundamentado no amor, na união, na compaixão, né? Entre os povos, onde as pessoas têm que ser pessoas irmãs, né? Pessoas como fosse uma família, né? O ministério tem que ser uma família também. Então, se você estiver no ministério e ele é como uma família, você vê que é como um lugar onde você cresce, evolui, que você se sente como amado, como um irmão do outro, né? Não com pessoas distantes, não com pessoas que têm obrigações, não com pessoas que vai trazer um valor lá para o ministério, né? Aqui não estou querendo colocar, criticar os métodos de arrecadação de cada ministério. Que você não seja apenas um interesse financeiro, né? Que você seja uma pessoa amada por aquelas pessoas, né? Que eles se têm você como parte deles, como família, né? Então isso aí que o evangelho vem proporcionar. E fica até difícil eu falar para você, vai em tal lugar, vai em tal ministério. Não, eu falo para você, visite os ministérios, busque na Bíblia Sagrada, veja se está de acordo com o amor, com a caridade, com a misericórdia. Veja se que eles produzem lá são coisas que edificam a alma, coisas que melhoram a sua vida espiritual, melhora o seu ambiente, né? Se for algo que impõe você sacrifício, impõe você luta, coisas que não tem necessidade, né? Porque a vida da gente tem que ser através do amor, né? Através dos ensinos de Jesus. Onde você carrega, né? Vamos dizer, cargas, né? Pesos, isso aí não provém de Deus, irmão. Porque são sacrifícios que eles não precisam pagar. O que o Evangelho vem trazer para nós é uma transformação, né, no nosso ser, nesse caráter humano, às vezes que está corrompido, para um caráter de pessoa cristã, com evolução, mais para o lado espiritual, o lado do amor, um ser humano um pouco melhor. E assim, é isso que o Evangelho tem que proporcionar. Agora, se você está no Evangelho de obrigações, de castigos, de punições, que apenas aprisiona o seu exterior, né, para mostrar um exterior bonito, mas não reconstrói o interior que está corrompido, então isso aí não está fundamentado no verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, as boas novas, ele tem que transformar o seu interior, de dentro para fora. Aí você está no caminho de Cristo, né? Mas eu sugiro, visite os ministérios, busca no Senhor conselho, busca no Senhor na palavra de Deus, busca no Senhor nas orações, e eu tenho certeza que o Senhor vai te orientar um lugar bom,
um lugar bom para você servir a Deus. É um lugar que você vai edificar a sua casa espiritual. Amém? Eu falei um assunto, historicamente, irmão, não é para combater nem esse nem aquele, mas para as pessoas que são cristãs compreender e entender o que eu estava querendo falar, né? E visite os ministérios, como visito o meu também. Faça uma visita desse meu ministério que eu estou, analise, né? Busca Deus entendimento nas escrituras, visite todos os ministérios. É bom que as pessoas visitem, irmão, para depois não entrar no primeiro ministério, depois fica decepcionado, aí fala, puxa vida, não era isso que eu queria de uma forma diferente. Então é bom as pessoas conhecer, visitar, né? Cultuar com outras pessoas, conhecer como é que é a doutrina daquele ministério, como é que é a ordem, como é que é o jeito que ele serve a Deus, que isso é muito importante, irmão. Ali depois eu creio que o Senhor vai dar um entendimento e Ele vai guiar você num local apropriado para você servir a Ele, tá bom? Seja qual for o local, né? Eu espero que você seja feliz, que seja edificado espiritualmente. Seja qual desses ministérios, mas visite, irmão. Visita a Nova CCB, visita a congregação, visita a Assembleia, visita a Universal, visita a Mundial, visite Brasil para Cristo, enfim, todos esses ministérios. Se você tiver a oportunidade, visite o máximo possível todos os ministérios. Eu sei que você vai visitar e ali o Senhor vai te dar entendimento. O lugar que você melhor vai se adaptar em servir a Deus. Que Deus abençoe e todos fiquem na paz de Deus. Se inscreva nesse canal, me ajude aqui a divulgar, porque o meu intuito é falar do Evangelho, falar do Senhor Jesus.